Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu trouxe aqui de volta Fernanda, né, que tá sempre, todo mês aqui tem um vídeo com ela, né, ela sempre trazendo alguns insights dentro da área mais de coach e psicologia, né, então eu vou deixar, antes de tudo, ela se apresentar, contar um pouco sobre o trabalho que ela vem fazendo e a gente vai falar hoje sobre crise de identidade e também sobre as mudanças que a gente tem quando vem pro Canadá. Bom, gente, então é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Obrigada, Kit, novamente. Bom, então eu sou psicóloga formada no Brasil, sou coach também formada na verdade sou health coach, principalmente formada pelo IIN, que é o Institute for Integrative Nutrition de Nova York. Então, meu trabalho principal, independente, né, de qual frente seja, é poder tentar ajudar as pessoas a serem pessoas mais equilibradas dentro do que é possível, né? Então eu trabalho dentro de alguns pilares e hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre o que a Kit acabou de dizer, quem a gente se torna, qual é a crise de identidade que muitas vezes a gente tem quando a gente sai do nosso país. Então fica acompanhando aqui que esse vídeo vai ser bem interessante. Eu tava comentando com a Fernanda que eu sinto que, assim, a gente sempre fala, não, porque a pessoa que a gente se torna quando a gente chega aqui no Canadá, quando a gente vai morar no exterior, né, quando a gente entra em contato com uma nova cultura, as coisas que mudam dentro da gente que às vezes a gente nem percebe. E eu tava comentando com ela que pra mim foi, por mais que eu, né, tenha sido terapeuta no Brasil, né, como naturóloga e né, acupunturista, e bom, doesn't matter. E dentro desse meu trabalho, eu trabalhasse sempre com uma visão holística, né, do meu paciente, do interagente, no caso, como naturóloga, ainda assim, eu só vim entender realmente o que era a individualidade de cada um aqui, né, e como o Brasil às vezes faz a gente, como é que eu vou dizer, ele faz a gente olhar para o outro querendo meio que achar um padrão, enquanto aqui não tem padrão. A gente está em Toronto, a cidade mais multicultural do Canadá, eu não sei nem se do mundo, mas aqui você vai encontrar realmente gente de todo tipo e é muito interessante ver como eu enxergar hoje como a minha visão sobre o ser humano, sobre as pessoas que me cercam e sobre a diversidade que existe no mundo. Acho que isso fez de mim uma pessoa muito diferente, né, a forma que eu me comportava no Brasil, diante de todas as diferenças que a gente via nas pessoas, e hoje a forma com que às vezes eu olho até pra mim, né, e da minha própria individualidade. Você, como é que foi? Eu vou fazer alguns contrapontos, tá, em relação a isso que a Kit tá falando, e depois eu conto um pouquinho do que eu percebi em relação à minha própria mudança. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar assim, quando a gente tá no nosso país, a gente está com todo um contexto social que a gente foi criado. Então a gente tem a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, a nossa profissão, que muitas vezes a gente se apresenta, né? Olha, eu sou a Fernanda psicóloga, ou eu sou a Fernanda coach, né? Só que a gente é muito mais do que só uma profissão que a gente escolheu ou qualquer coisa do tipo. Então, inevitavelmente, quando a gente muda e vem para um país novo, né? E aí, no caso, falando aqui do Canadá, tem muito essa questão de se desprender de quem se era para poder se dar a oportunidade de ser quem a gente gostaria de ser. Então, eu não acho que assim, é o Canadá em si que faz com que isso aconteça, mas é o desprendimento emocional que nós temos de quem éramos, por entendermos que aqui nós não seremos julgados, principalmente pelos nossos conhecidos. Então tem sim essa questão da multiculturalidade aqui. Eu morava em São Paulo e achava que São Paulo era uma cidade muito multicultural, mas gente, eu nunca tinha visto gente de turbante na rua, gente que só com o olhinho aparecendo, né? Todos os tipos de asiáticos que vocês possam imaginar. Hoje em dia eu acho que eu até consigo diferenciar, né, um japonês, de um coreano, de um... Não, porque pra gente que não convive é realmente muito bem difícil, né? E aqui é tão comum e você vai entendendo essas diferenças todas, porque a gente põe tudo meio que no mesmo saco e acha que é tudo parecido, né? Que é um preconceito danado também, né? Exatamente. E eles devem talvez olhar isso pra gente, né? Olhar a gente dessa maneira. Enfim, o que eu acho que é importante a gente pensar aqui é que talvez quando a gente saia do nosso país, a gente consegue se permitir até acesso a pessoas que somos, porque não somos uma pessoa só, temos várias facetas que, né, de acordo com o que a gente precisa usá-las, elas vão sendo mostradas para o mundo e para a sociedade. Então aqui eu acho que a gente se liberta de nós mesmos para podermos escolher qual é a pessoa que a gente quer ser. E não é porque muitas vezes a gente escolhe ser uma pessoa totalmente diferente de quem se era, que quem se era não existiu ou era um eu falso. Não, talvez essa pessoa que se era no Brasil era a pessoa que precisava existir lá dentro daquele contexto. E hoje uma pessoa que existe aqui de uma outra maneira é uma pessoa que precisa e tem a liberdade de existir. Então acho que é um ponto muito interessante a gente não olhar muitas vezes como uma crise de identidade no sentido ruim,
mas como uma oportunidade de se libertar de muitas amarras sociais que nos enquadram muitas vezes e faz com que a gente seja muito by the book, no sentido de alimentar a expectativa das pessoas. O segundo ponto que eu queria comentar é o seguinte: eu acho que existe uma expectativa muito ilusória de que quando a gente vai embora... Tudo vai ser perfeito. Tudo vai ser perfeito, exatamente. Então existe assim, puta, né, o meu emprego tá uma porcaria, minha relação com a minha família não é muito boa, eu vivo numa cidade que é um caos, então eu vou embora e tudo vai ser resolvido. Isso é uma grande de uma mentira por N aspectos. E o que eu quero ressaltar aqui é, primeiro, que não existe vida perfeita, nem no Canadá, nem em lugar nenhum. Existe o que pesa mais e o que pesa menos e o quanto isso faz mais sentido para você. E além disso, existe uma questão que é muito imaturo da nossa parte, imaginar que vai existir uma perfeição. E a hora que a gente chega aqui e entende que essa perfeição não existe, a gente mais uma vez entra nesse ponto imaturo de não poder contar para as pessoas por achar que isso é uma falha. Ou de muitas vezes querer ir embora, não querer ficar aqui, ou muitas vezes ficar aqui e abraçar o perrengue. A gente tem dificuldade de assumir isso, primeiro para nós, segundo para quem a gente deixou no Brasil com uma expectativa gigantesca. E isso tem uma imaturidade tremenda, né, que isso é uma questão muito infantil nossa, de achar que não existe o outro, só existe nós mesmos no mundo da fantasia, onde, né, tem um narcisismo muito grande de olhar por essa maneira. Então, assim, buscar uma perfeição onde quer que se esteja é um grande sinal de imaturidade, porque quando a gente entende que somos seres que temos lados bons e lados ruins e que a gente circula o tempo todo nessa ambivalência que somos enquanto humanos, a gente entende e a gente se torna pessoas mais maduras. É aquela coisa assim, quanto mais eu entendo que eu sou imperfeito e que eu cometo pecado, mais eu estou próximo de Deus. Quanto mais perfeito eu acho que eu sou, menos próximo eu tô, porque eu me coloco numa posição que não é humana. Então eu acho que, assim, olhar por esse aspecto de que vão ter momentos difíceis, vão haver falhas, tá tudo bem assumir isso para as pessoas, eu acho que é uma coisa muito importante pra gente olhar para essa crise de uma forma interessante, que pode nos ajudar a nos tornarmos pessoas muito melhores. E por que eu falo isso? Além, né, de ter toda uma teoria freudiana, eu diria, atrás disso, tem muito uma questão do que eu vivi aqui, que é o que você começou me perguntando. Então, assim, eu vim pra cá faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô aqui. E, gente, depois eu falo, né, eu tenho um canal no YouTube também, lá tem um vídeo que eu conto quando eu tive depressão aqui. Nossa, mas você tá contando que você teve depressão, e você é psicólogo, e você é coach, e você teve depressão? Sim, porque independente e antes de qualquer coisa, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. E eu tive uma depressão muito forte aqui em fevereiro. Não foi só pelo inverno, né? Eu seria ignorante de achar que foi só por isso, mas foi por todo um contexto que, justamente por não ter olhado a realidade como ela era e ter ficado no nível muito de olhar só a fantasia do novo, a hora que essa realidade veio à tona, ela veio de uma maneira muito difícil, que mesmo eu, como psicóloga, sabendo no conceito e tratar isso nas outras pessoas, quando é com a gente as coisas não são tão simples assim, a gente não tem esse controle. E aí o que não significa que eu tenha desistido ou que eu tenha, né, ido embora, porque eu passei por esse momento que foi muito difícil. Então, assim, por que eu tô contando isso, né? Porque isso me transformou numa pessoa muito mais madura, exatamente nesse sentido que eu comentei com vocês antes, de me olhar como um ser ambivalente, que tem fraquezas e fortalezas, e que em alguns momentos as fraquezas vão tomar conta, sim. E não é por isso que a gente tem que entrar num nível de desespero e achar que o problema é porque a gente mudou de país. Muitas vezes, o estar fora, estar longe da nossa zona de conforto, das pessoas que a gente ama, num clima diferente, onde muitas vezes você não pode nem sair tanto na rua, e isso pra mim é uma coisa muito importante, tudo isso acentua uma coisa que já existe, uma falta que existe aqui dentro. Então, a gente saber também entender que vão ter momentos muito difíceis, o que não vão excluir os momentos bons e o que não vai fazer com que a gente tenha que mudar nossa atitude, eu acho muito importante, porque a gente desmistifica essa questão de que há uma perfeição fora.
E aí quando você passa por um momento ruim, de repente você volta, é o que a gente mais ouve de pessoas que voltam pro Brasil e falam, meu Deus, por quê? E aí fica nessa coisa de que não consegue lidar com essa angústia, com esse vazio, que eu acho que inclusive isso é um outro problema da nossa sociedade atual, né? Tem Rivotril pra qualquer coisa, tem antidepressivo pra qualquer coisa, o que não sou contra, inclusive porque eu já passei por isso, mas eu acho que a gente entender que esse imediatismo de querer tudo perfeito o tempo todo e projetar isso num projeto Canadá, eu acho muito complicado. Essa coisa da gente sair da nossa zona de conforto e desbravar uma coisa nova, a impressão que eu tenho é assim, é claro que com o tempo a gente vai amadurecendo, né? Mas parece que esse processo ele acelera muito quando você realmente sai daquilo e você faz uma coisa completamente nova e você tá realmente convivendo com pessoas de tudo quanto é parte do mundo, né? Isso. E aí eu vou fazer um contraponto aqui como advogada do diabo, pra gente pensar juntas, tá? Eu acho que sim, isso é fato, olhando o fato por si só. Porém, quando também existe uma expectativa nossa de que assim, eu fui foda, eu fui madurona, eu tive coragem de largar tudo pra viver essa coisa, pra me desapegar de tudo, aí você entra naquela questão de que você tá num nível acima, no sentido assim, olha quem ficou e não teve coragem de ir, ou assim, olha tudo que eu deixei pra trás, olha como eu estou aqui hoje. Ok, isso faz com que a gente tenha esse processo muito grande, mas entendendo que a fraqueza também continua lá. E não achando esquisito quando ela vem aparecer. Então, se a gente souber olhar para esse processo como ele é, e não apenas dessa maneira ilusória de que agora eu sou um super-herói, no sentido de que eu tive coragem de fazer uma coisa que é disruptiva, ainda que seja um senso comum, hoje em dia muitas pessoas saem, né, do Brasil, então a gente só tem que tomar cuidado como a gente olha para isso. Aí você fala de coragem, eu já entro em contato com as pessoas falando o tempo todo sobre insegurança e medo. Isso tudo é um plano, de vir pra cá é um plano que, por mais que envolva muita coragem, tem uma carga de medo, insegurança ali no fundo, que, nossa senhora, é um negócio que esse comportamento que você tá narrando, de eu fui corajoso, eu consegui, né, de se colocar acima, é uma coisa que na prática eu não vejo tanto, né? Claro que tem gente que vem pra cá e fica correndo a barriga, né? Mas na prática a pessoa ela expressa o que ela tá sentindo. E aí, entrando nessa questão dessa ansiedade, dessa insegurança, acho que esse é outro ponto. A gente já fez alguns vídeos falando um pouquinho de como lidar com isso, de como lidar melhor com essas duas coisas, né? Essa insegurança, essa ansiedade. Mas, gente, eu acho que um grande problema das pessoas que talvez sofram mais com esse tipo de sentimento são justamente aquelas que não aceitam que isso faz parte e que isso vai acontecer durante muito tempo. Eu, quando vim pra cá, tive uma adaptação teoricamente muito rápida, né? Fui justamente colocando muita coisa por debaixo do tapete. E depois de ter passado pelo que eu passei e que me fez amadurecer absurdamente, porque eu tive que entrar em contato com fraquezas e eu não tinha opção. Ou eu entrava em contato com as fraquezas, ou eu entrava em contato com as fraquezas. Porque a minha primeira reação foi, eu preciso ir embora, eu preciso voltar pro Brasil, eu quero a minha vida de volta. Mas a hora que eu vi que não, eu sou casada, eu tenho um objetivo maior, né, e não fazia sentido, isso era um lado sombrio meu que estava vindo à tona. E o lado sombrio, como uma característica, né, de escuridão, a gente não tem, obviamente, sanidade para tomar nenhuma decisão nesse momento. Mas eu acho que a gente olhar para isso como algo que demora um tempo pra gente conseguir, né? Hoje eu olhando pra trás eu vejo, faz 1 ano e meio que eu tô aqui e hoje eu posso dizer que eu estou começando a me adaptar. E eu achava que com 3 meses eu tava, tipo, adaptadíssima, entendeu? A gente sempre pensa. A gente acha, o que é muito positivo, porque tem uma questão de sobrevivência, aquela coisa que às vezes a gente passa por coisas, quando a gente olha pra trás, a gente fala, nossa, como eu consegui. Se não fosse esse lado meio ilusório de que tudo é perfeito, talvez nós não conseguíssemos. Porém, como a gente tá tendo um papo franco, como sempre temos aqui, eu acho importante entender que não é rápido a adaptação, não é tão simples, mas isso faz parte do crescimento e de uma vida estável no sentido de criar uma base sólida, principalmente para quem quer vir e ficar aqui por um tempo. Então, assim, a gente não tá falando de uma coisa ruim, a gente tá falando de uma realidade tal como ela é, e hoje temos muita dificuldade de olhar isso, porque a gente tem muito essa questão de que tudo é muito perfeito, tudo é muito rápido, tudo é muito maravilhoso, e não, existe um outro lado que não anula essa parte maravilhosa, mas eu acho importante a gente fazer esse contraponto para que vocês não talvez leve um tombo tão gigantesco quanto eu levei, e ao levarem, saiba que é possível sair de lá.
Bom, gente, por hoje é só. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda. Vão lá no canal da Fernanda, que ela também tem um canal, né? Vai estar aqui na descrição. Eu me despeço de vocês agora e vou deixar ela se despedir também. Bom, então acho que o papo hoje foi super profundo e importante, né? Então espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo com as pessoas, deem um like se vocês gostaram. Deixem sugestões aqui, como a Kit falou no começo, a gente sempre tem vídeos aqui no canal dela, uma vez por mês. E agora eu também tenho meu próprio canal. E lá eu trato, gente, de temas profundos como esse, desde, por exemplo, o vídeo de ontem, que foi 9 dicas para você começar uma vida mais saudável dentro do estilo low carb. Então tem todos os tipos de temas, mas sempre envolvendo a área da saúde, tanto emocional quanto física. Então não deixem de se inscrever lá, ele chama Joga Pro Universo, vai estar aqui. E nos sigam também no Instagram, se vocês ainda não seguem, porque eu também compartilho o tempo todo ali, nos stories principalmente, essas discussões e um pouco da realidade daqui, mas sempre fazendo esse contraponto com questões mais psicológicas para ajudá-los a ter uma chegada mais amena por aqui, tá bom? Então eu também me despeço por aqui. Tchau, tchau.